Boa tarde, pessoal. Vou continuar com a disciplina de eletrotécnica básica. E hoje, né, vou apresentar para vocês como é que a gente dimensiona o dispositivo de proteção de uma instalação elétrica. Então, numa instalação elétrica residencial, comercial, industrial, qualquer tipo, deve-se garantir o bom funcionamento do sistema em qualquer condição de operação. Qualquer condição de operação. Se tiver tudo funcionando corretamente, a sua instalação tem que funcionar os equipamentos adequadamente. Se por um acaso houver um curto-circuito, a sua instalação tem que funcionar adequadamente e o teu disjuntor vai ter que isolar aquele circuito. Por que isso? Porque temos a preocupação de proteger as pessoas, os equipamentos e a rede elétrica de acidentes provocados pela alteração das correntes. Né? A principal alteração relacionada à corrente elétrica relaciona-se à sobrecorrente, que é quando a corrente é maior do que a nominal. A sobrecarga ela ocorre quando um circuito conduz uma corrente do qual ela não foi projetada. Então, se aquele circuito ele foi projetado para conduzir 10 amperes, 11 amperes já é uma sobrecorrente. Assim, você passar um pouco tempo conduzindo 11 amperes nesse circuito não é tão problemático, mas se for uma corrente de 20 amperes por um longo tempo, isso vai fazer com que haja um aquecimento daquele fio. Correntes de sobrecarga apresentam intensidade leve ou moderada, até 10 vezes a corrente nominal do circuito, não sendo considerados um defeito no sistema elétrico. Curto-circuito, a sobrecarga é quando você está aumentando os equipamentos que você está ligando naquele circuito. Curto-circuito é quando você realmente tem um defeito. Deixa eu fazer sobrecarga. Aquele teu circuito terminal, ele foi projetado para alimentar a sua capacidade instalada 10, sei lá, a corrente 10 amperes. Quando você coloca mais equipamento e chega, sei lá, 12 ou até 10 vezes a nominal do circuito, você tem uma sobrecarga. Aí todo disjuntor ele vai ter que abrir, né? Porque ele não está alimentando a corrente correta, está sendo maior. Mas o curto-circuito é quando realmente você tem um defeito, quando uma fase toca no terra, né? Você toca o neutro com fase lá na tua instalação, e ela ocorre quando a impedância entre dois pontos com diferentes potenciais elétricos é reduzida para valores próximos de zero. Por isso que quando a gente toca a fase com neutro, a gente está fazendo uma resistência nula, né? Isso vai fazer com que a corrente ela tenda a infinito. Essa corrente ela é superior a 10 vezes a corrente nominal do circuito. Quais são os principais dispositivos de proteção? São os fusíveis, usados mais em aplicações industriais. Vocês não tem muito fusível na casa de vocês, mais disjuntores. Você tem fusíveis mais em aplicações assim, um estabilizador, uma extensão. Aí vocês têm mais a aplicação de disjuntor, que é mais utilizado, sendo dispositivo de proteção dominante em instalações residenciais, e o que a gente chama de DR, que é um disjuntor que, além de ter a capacidade de proteger o circuito, porque ele atua em sobrecorrente ou em com curto-circuito, ele também consegue medir quando há uma fuga de corrente no circuito, tipo no circuito monofásico. Se por um acaso a corrente de fase não foi igual à corrente do neutro, está tendo uma fuga de corrente. Em algum ponto do circuito está tendo um consumo de corrente. Então esse DR ele vai identificar isso e ele vai fazer o quê? Ele vai abrir teu circuito. Isso vai aumentar a segurança do teu circuito. Vou mostrar direitinho como é que funciona esse DR para um caso monofásico e trifásico. O que são fusíveis? Né? São dispositivos de proteção monofásicos, né? Sempre vai ser monofásico, eficazes contra a corrente de curto, não possui de grande eficácia contra a sobrecarga. Ele vai abrir com sobrecarga, mas vai levar um bom tempo para que ele consiga abrir. Após a atuação do fusível, ele precisa ser substituído. Depois que um fusível ele é aberto, você não tem como. Tem gente que faz uma solda, né? Mas isso é errado. Você tem que substituir esse fusível. Né? Porque no momento que você faz uma solda, você mata o fusível. Você não tem proteção mais nenhuma.
O princípio de funcionamento do fusível se baseia na fusão de um fio de pequena seção a partir do surgimento de uma sobrecorrente. O que vai acontecer? Você tem um fio com a bitola pequenininha, quando a corrente passa da corrente que ele suporta, o que vai acontecer? Ele vai aquecer e vai romper. Aí aqui nós temos alguns tipos de fusíveis. O rolha, aqui a gente conecta lá nos positivos, ó. A gente rosca, né? Parece aquela lâmpada incandescente ou fluorescente compacta. O bocal delas tem DAZ, que a gente, além disso, a gente vai precisar de um suporte, né? Para poder rosquear. E temos o NH. Isso aqui é mais quando a gente tem altas correntes. Esse fusível aqui ele tem uma corrente de 630 amperes. Lembro que lá na Guararapes, quando eu trabalhava lá, eu via fusíveis desses com uma corrente muito elevada, 200 amperes. Então o fusível ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o circuito quando você tiver uma corrente muito alta. Ele vai ser mais eficaz quando? Ele vai ser mais eficaz para curto-circuito, sobre corrente não. O outro dispositivo que vocês têm é o quê? O disjuntor. Que eles são dispositivos que oferecem proteção aos condutores dos circuitos, desligando automaticamente quando ocorre uma sobrecorrente ou um curto-circuito. Só que curto-circuito ele vai atuar mais rápido do que quando não há sobrecorrente. Diferente dos fusíveis, os disjuntores permitem manobras manuais e funcionam como interruptores. Então, o disjuntor, o fusível também pode funcionar como interruptor, só que você tem que tirar o fusível, né? Para ele seccionar o circuito, né? Tirar e colocar. O disjuntor ele tem uma chavezinha que você consegue ligar e desligar o circuito, que ele tem a função de interruptor. E isso facilita, né, para fazer manutenção em circuitos. E além disso, como ele tem a manobra, né, manual, o que vai acontecer? Quando ele seccionar o circuito, você vai poder retornar. Você não vai precisar trocar o disjuntor. Quanto ao princípio de atuação, os disjuntores eles podem ser três tipos: térmicos, magnéticos ou termomagnéticos. Os térmicos, a gente tem um elemento atuador que é sensível ao calor, que provoca a abertura do disjuntor. Esse térmico ele é muito eficaz para sobrecarga. Aí o magnético, a gente tem a presença de um ator magnético que abre o disjuntor na presença de um elevado campo magnético, né? Tem uma bobina dentro do disjuntor. Aí já ele vai ser eficaz contra curto-circuito. Aí o que a gente faz? Quando a gente tem dois disjuntores com duas características distintas, são bons em duas condições, então a gente junta os dois, gerando que o disjuntor de ferro magnético, que termomagnético, que vai ser o que? Ele vai aliar a função térmica da sobrecarga e curto-circuito. Então esse carinha aqui, ó, esse disjuntor termomagnético, diferente lá do fusível, que era mais para curto-circuito, ele vai funcionar tanto para sobrecarga como para curto-circuito. Aí como é que é a atuação dele? Ó? Até a corrente nominal ele não interrompe. Quando a corrente passa da nominal, passou um pouquinho, ele vai abrir, mas ele vai levar um tempo grande. Ó. Aí quando essa corrente vai aumentando, o tempo de atuação dele vai diminuindo. Vai diminuindo, diminuindo. Quando chega em 10 vezes, né, que essa condição aqui é sobrecarga, atuação térmica, quando chega em 10 vezes é a atuação do curto-circuito. Aí o que vai acontecer? Ele vai abrir no tempo muito rápido. Então, o disjuntor para sobrecarga, ele tem um tempo de atuação maior do que para curto-circuito. Curto-circuito é acima de 10 vezes da nominal, ó, ele rompe, ele abre o circuito num tempo muito baixo. Então eu tenho essa região de atuação térmica e essa região de atuação magnética. Aí se eu tenho um disjuntor só
térmico, aí eu tenho essa curva aqui, ó, que vai continuando aqui, ó. Se eu tenho só o magnético, o que vai acontecer? Eu tenho apenas essa curva aqui, né? Essa curva aqui ela não vai entrar. Então, interessante esse termomagnético, que ele tem atuação nas duas regiões, sobrecarga e curto-circuito. Quais são as características nominais que a gente tem de disjuntores termomagnéticos, né? São os mais usados. Nós temos a corrente nominal, que é esse C aqui 16. Aqui tem alguns exemplos, ó, de disjuntores. Então, essa corrente nominal aqui e essa corrente aqui, ó. Até essa corrente ele não vai abrir. Acima dessa corrente ele vai abrir. Pode demorar, mas ele vai abrir. E corrente de interrupção. É a máxima corrente que o disjuntor consegue interromper sem sofrer dano. Dá tempo dele sentir e abrir. Acima desse limite, o disjuntor ele não tem capacidade de abrir o circuito. Aí vejam que essa corrente ela é muito alta. Ó. Nesse caso aqui é 3 kA, 3.000 amperes. Então, se por um acaso instantaneamente uma corrente passada de 3 kA nesse disjuntor, ele não garante, ele vai grudar. Ele vai colar, ele não tem como extinguir essa corrente. Ele não tem capacidade para extinguir essa corrente. Mas se essa corrente, né? Só isso aí for um raio, alguma coisa desse tipo. Mas geralmente quando você tem um circuito, a corrente não chega em 3 kA instantaneamente. Né? Aí antes de chegar nessa corrente, o disjuntor já teria disparado. Mas por um acaso for uma variação muito rápida, ele não tem condições de abrir essa corrente. Aí quando há dipolos, né, ele pode ser monopolar, apenas uma fase, bipolar, 2 fases, você liga aqui o fase e o neutro, ou tripolar com 3 fases. Aí o que é interessante, né? Lá, como eu mostrei a vocês, no circuito trifásico, a fiação das fases está diferente, né? Então você pode usar no circuito trifásico um disjuntor para as fases e outro disjuntor para o neutro. Aí aqui, ó, um bipolar, você pode usar um na fase e outro no neutro. E esse daqui é um monopolar. Disjuntores termomagnéticos são equipamentos destinados à proteção dos equipamentos elétricos. Então, se por acaso alguém no circuito levar um choque, isso não quer dizer que vai abrir o disjuntor. Por quê? Porque se aquela corrente que está sendo consumida, ainda está passando pela pessoa, não fizer com que a corrente lá do disjuntor passe a nominal, ele não vai abrir. E assim, corrente de 100 mA já pode matar um ser humano já. Somente se for uma criança. Se for alguém que tiver problema no coração. Então isso é a pessoa morre lá pregado e o disjuntor não dispara. Porque o disjuntor ele protege o fio. Ele protege a pessoa em que sentido? Ele vai fazer com que o fio ele não conduza a corrente maior do que a nominal. Porque se houver uma sobrecarga, um curto-circuito, aquele fio ele vai aquecer e pode provocar um incêndio. Mas ele não protege contra choques. Quem vai proteger contra choques é quem? É o DR. Eu já levei um choque numa tomada, né? Mas afinal, o que é aquela sensação que senti durante o choque? Vamos ver o que acontece quando a pessoa leva um choque. Um choque elétrico ele acontece quando a corrente elétrica atravessa o corpo humano ou de outro ser vivo. Para que uma corrente elétrica atravesse o ser humano é necessário que haja uma diferença de potencial. É até por isso, pessoal, que quando a gente pega no terminal da bateria do carro, a gente não dá choque. Porque a tensão é muito baixa, 12 volts, não tem capacidade de circular uma corrente alta pela gente. Porque a nossa resistência é alta. Mas, quando a gente pega a bobina, que gera uma tensão muito alta, aí a gente leva um choque. A gente leva um pulso, né? Aí, quando a gente tem a rede de alimentação aqui, das nossas casas, que é 220 volts, uma tensão alta, quando você toca na fase, né, e seu pé está no terra, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que haja uma circulação de corrente entre você e o terra, entre o ponto onde você está conectando na fase e o terra. Aí, para que uma corrente atravesse o corpo humano, é necessário que haja uma diferença de potencial entre dois pontos.
entre dois braços, em um braço ou uma perna. Então, tipo assim, se eu tiver suspenso e tocar na fase, eu não vou levar um choque. Mas se eu estiver tocando em alguma coisa que está em contato com terra, eu vou levar um choque. Dependendo do tempo de exposição e da densidade corrente, os efeitos podem ser o quê? Formigamento, tetanização, queimadura e parada cardíaca. Então, se a gente tem aqui, ó, por que, que esse passarinho não leva um choque? Porque ele não, a diferença de tensão entre as duas patas dele é muito baixa. Tanto na fase como no neutro. Agora, se ele tivesse com uma perninha na fase e outra no neutro, ele levaria choque. Esse cara aqui, ele vai levar um choque, ó, se ele tocar na fase e ou ele tocar no neutro aqui, ou alguma parte do corpo dele estiver tocando em algum local aterrado. Aí ele vai levar um choque. Essa pessoa aqui, esse menino soltando pipa, ó, vai tocar aqui se a linha tiver cerol, né? Tem partes metálicas. Pode ter partes metálicas, nem sempre. Quando o garoto toca a pipa aqui, ó, ele vai levar um choque por quê? Porque ele está tocando no chão e vai existir uma diferença de potencial entre a fase e o terra. E vai ocorrer uma circulação de corrente pela pessoa. Os choques podem ser de dois tipos. Um choque de contato direto, que são choques decorrentes de contato com as partes vivas de uma instalação. Você chegou e tocou na fase. Esse contato pode ocorrer durante a imprudência ou por falha no equipamento. Então, você chegou lá e enfiou um prego na tomada, é ocasional. Agora, também pode acontecer de um fio da fase do equipamento ficar solto e tocar na carcaça. Aí, nesse caso, você está tocando na carcaça, você vai levar um choque. Aí não é intencional, né? Então temos três casos aqui, ó. Uma pessoa vai tocar, se o fio tiver, vai ligar na tomada. Se o fio aqui tiver descascado, ele vai levar um choque. Nesse caso aqui, esse rapaz aqui, esmilinguido, né? Tá tocando nas fases do motor, e vai levar um choque. E essa pessoa aqui tá ligando um ferro elétrico onde a gente tem um fio exposto. Isso vai fazer com que essa pessoa ela leve um choque elétrico. Choques por contato indireto, né? É quando você não pega exatamente na fase, né? Ocorre com partes que não são vivas em condições normais, né? A carcaça. Aqui eu tenho uma parte viva, que são as fases da máquina, mas aqui a carcaça, que está protegendo esse motor, ele não tem uma fase, né? Ele está aterrado. Se por um acaso essa carcaça aqui não tiver aterrada e essa fase aqui se romper do motor e tocar na carcaça, você vai levar um choque. Estando aterrado, não. Porque a corrente ela vai ver o quê? Ela não vai querer passar por você que tem uma resistência, mais ou menos o quê? Uns 400 ohms entre o braço até o pé, sendo que temos um caminho de resistência nula, que é o terra. Aí ele vai preferir circular por terra do que por você. Agora, se essa carcaça não tiver aterrada, aí você vai levar um choque. Isso pode acontecer aqui na carcaça do motor ou numa geladeira. Aí nesse caso aqui é problemático porque a pessoa está descalça. Aí a pessoa estando descalça, a resistência diminui. Somente também se tiver molhado o pé ou o chão. Aí como tem uma diferença de potencial entre a mão e o chão e o pé da pessoa, há uma circulação de corrente. Mas se a geladeira for aterrada, a pessoa não vai levar o choque, porque a corrente vai preferir passar pelo terra. Se o disjuntor, né, termomagnético, ele não oferece a proteção para as pessoas, então o que a gente vai ter que fazer, né? Quem poderá nos defender? Aí por isso é que a gente tem um disjuntor DR, que é um disjuntor especial, que além de ter a função termomagnética, ele vai ter a função de proteger as pessoas contra choques elétricos. A proteção contra choques é feita através do uso de dispositivos DR.
O dispositivo de proteção à corrente residual, que é o DR, tem a finalidade de proteger as pessoas contra choques elétricos, sejam estes decorrentes de contato direto ou indireto. Independente, se for intencional ou não, tem que proteger. Além dos condutores relativos às fases, os dispositivos DR também devem receber a conexão do fio neutro. Né? Por quê? Porque no monofásico, ele vai medir a diferença de corrente entre a fase e o neutro. Então, no circuito monofásico, eu posso usar um termo magnético só na fase. Que antes de voltar para o neutro, né, lá na fase o disjuntor já disparou. Mas o DR ele precisa ter a corrente do neutro porque ele vai medir as duas correntes. Se a corrente da fase for diferente da do neutro, isso vai fazer com que o DR ele atue. Aí o disjuntor normal não. Você podia ter só um disjuntor desse aqui, monopolar, só na fase. Então, se por um acaso a corrente da fase e do neutro fossem diferentes, por causa de um choque, o disjuntor não vai sentir isso, não. Mas o disjuntor DR, que ele tem a função... Se ele tiver a função termomagnética também, ele vai atuar contra curto-circuito, sobrecarga e vai proteger as pessoas. Por isso que ele precisa dos neutros. E quando o circuito é trifásico, ele faz o seguinte, ele mede as 4 correntes. Se por um acaso a soma das 3 correntes de fase for diferente da do neutro, ele sabe que está tendo uma fuga de corrente. Então nós temos 2 DRs, o de alta sensibilidade e baixa sensibilidade. Na minha casa eu tenho desse de baixa sensibilidade. De alta sensibilidade. Uma corrente de 30 mA. Então, se por um acaso a corrente da fase do neutro for 30 mA diferente, uma corrente bem baixinha, 0,03, tipo assim, tá passando 10 amperes numa, e na outra tá passando mais do que, em uma tá passando, na fase tá passando 10,03, e no neutro tá passando 10, então tá tendo a diferença de 30 mA. Aí o disjuntor, o DR vai abrir. E baixa sensibilidade. Aí é com 300 mA. Isso aqui é mais usado em instalações industriais. E esse daqui é mais usado em instalações residenciais. Né? Como eu falei a vocês, eu tenho um disjuntor desse na minha casa. O disjuntor geral que tem lá no quadro de distribuição, ele é DR também. Ele é o disjuntor termomagnético além com o DR. Porque o DR ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser um disjuntor, onde ele vai ter a função termomagnética além do DR. Aqui ele vai entrar as 3 fases e um neutro. Então aqui é a função termomagnética, essa chave aqui, ó. Mas aqui é a função DR. Então, por um acaso você tiver uma sobrecorrente lá no circuito, quem vai disparar é essa chavezinha preta aqui, esse interruptor preto. Aí se por um acaso for uma fuga de corrente, quem vai disparar vai ser esse interruptor azul. Então, quando o disjuntor geral lá abrir, você vai saber se foi por causa de uma fuga de corrente ou por causa de uma sobrecorrente, ou curto-circuito no teu sistema. Já o interruptor DR, ele não tem função termomagnética, nem função termomagnética contra a sobrecorrente ou curto-circuito. Ele vai funcionar só para uma fuga de corrente. Eu teria que ter isso daqui aliado com um disjuntor termomagnético. Aí não vale muito a pena, né? Melhor você já comprar o disjuntor termomagnético com a função DR. Qual o princípio de funcionamento? Primeiro, a gente vai ver para cargas monofásicas e depois para trifásicas. O princípio de funcionamento do dispositivo DR, ele consiste em quê? Em comparar a corrente 1 com a corrente 2, que são as correntes que passam pela fase e pelo neutro. Em condições normais, a soma dessas duas correntes tem que dar 0. Ou seja, né, a corrente 1 tem que ser igual a menos a corrente 2. Elas têm que ser iguais em módulo. Aí a gente tem um perímetro aqui, ó. Como eu tenho 2 fios, passando a mesma corrente com sentido diferente, a medição aqui desse amperímetro tem que dar 0. Mas se por um acaso a diferença de corrente que nós tivermos entre a fase e o neutro, a gente vai ver aqui nesse perímetro, se for acima de 30 mA,
o de alta acessibilidade vai atuar acima de 300 mA e o de baixa acessibilidade. Então, eu estou com um circuito aqui normal, não tenho corrente alta, não tenho sobrecarga nem curto-circuito, mas se por um acaso alguém tocar aqui, alguém tocar na carcaça, ou estiver tendo uma fuga de corrente, o teu DR ele vai sentir. Dessa forma, o teu circuito, as pessoas estão protegidas. Aí quando é trifásico, não, aqui ainda é monofásico. É só apresentando o que eu tinha dito, né? Quando a pessoa toca aqui na fase, ó, como vai ter uma circulação de corrente, a corrente 2 vai ser diferente da corrente 1 em módulo, né? Isso vai fazer com que o perímetro ele perceba e isso vai abrir o circuito. Aí, quando isso acontece, ó, a pessoa toca, a corrente começa a circular, ele rapidamente identifica e ele abre. Aí a pessoa não leva mais o choque. Aí o teu disjuntor ele tem que sentir isso, essa diferença de corrente, para você conseguir abrir o circuito, né? Que é o que acontece aqui, ó. O circuito é aberto e você não tá, continua levando choque. Você vai levar só aquele choque momentâneo, mas o DR ele vai sentir essa diferença de corrente e dessa forma ele vai o quê? Ele vai abrir o teu circuito. Quais são as diferenças entre DR e o interruptor DR? Né? O disjuntor DR e o interruptor. Aí eu já tinha dito a vocês. O disjuntor ele é constituído de um disjuntor termomagnético associado a um DR. Então ele vai proteger contra sobrecorrente, curto-circuito e curto-circuito e choques elétricos. Então ele vai ter as duas funções. Ele vai proteger os condutores contra curto-circuito e sobrecarga e também vai proteger as pessoas contra choques. Só que esse disjuntor ele não vai poder receber só a fase. Para ele ter a ação DR, ele vai ter que receber a fase e o neutro. Ele tem que medir a diferença de corrente que passa pelo fase e o neutro. Em relação ao disjuntor, né? Quanto disjuntor DR, quanto a quantidade de polos, o disjuntor DR pode ser do tipo bipolar, que é fase neutra, ou tetrapolar, que são 4 fios. Né? Então você nunca vai ter um disjuntor DR monofásico com monopolar e um DR trifásico com tripolar. Você sempre vai ter que ter a fiação do neutro para ele saber a corrente. Né? Quando é monofásico, ele vai medir a diferença de corrente entre fase e neutro. E quando for trifásico, ele vai fazer o quê? Ele vai somar as 3 correntes e comparar com a corrente do neutro. Se esses valores forem diferentes, I1 mais I2 mais I3 for diferente da corrente IN, isso quer dizer que você está circulando em seu circuito uma fuga de corrente, está ocorrendo uma fuga de corrente. O interruptor DR ele vai ter só a ação DR, né? O IDR. É um dispositivo constituído de interruptor acoplado ao dispositivo. Dessa forma, você tem a função DR, mas também tem a de interrupção, né? Eu tinha esquecido aqui. Esse cara aqui, além de proteger contra sobrecarga, curto-circuito e choque, ele também tem a função de interruptor. Você pode chegar e abrir o circuito, né? Para fazer alguma manutenção, que é uma coisa que não acontece no fusível. Acontece só se você chegar e tirar o fusível, né? Mas aqui, ó, você tem a função DR, contra-choque, e tem a função de interrupção. Então a gente tem essas duas características. Aí quanto à quantidade de polos, né? Ele pode ser bipolar, fase neutro, ou tetrapolar. Tanto o interruptor como o disjuntor DR, ele vai ter a mesma quantidade de polos, ó, bipolar e tetrapolar. Bipolar porque ele sempre, para ter a função DR, ele sempre vai ter que medir a corrente do neutro. Então sempre a gente vai ter que ter a medição da corrente do neutro. Independente se ele é disjuntor ou se ele é interruptor DR.
O que a norma NBR 5410 ela fala sobre o dispositivo de proteção? Segundo essa norma, devem ser objeto de proteção adicional por dispositivos a corrente diferencial residual de alta acessibilidade. Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Então, se você for alimentar uma banheira ou um chuveiro, tem algum circuito, algum motor lá na banheira, o chuveiro elétrico, você vai precisar de um DR. Então, lá naquele projetozinho que eu tinha apresentado a vocês, a gente tinha um chuveiro elétrico. Então, vai ter que ter um DR lá naquele disjuntor geral do circuito de distribuição, não nos circuitos terminais. Circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas da edificação, se você tem uma tomada lá na área de serviço, na parte externa da casa, né, pode haver uma chuva, né, e molhar aquele ambiente, então você precisa de um DR. Circuitos de tomadas situadas em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos no exterior, sei lá, você na garagem, você está alimentando uma bomba para lavar o carro lá fora. Então, você precisa de um DR. Circuitos que sirvam as cozinhas, copas cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagem, demais dependências internas molhadas em uso geral ou sujeira a lavagens. Então, basicamente, pessoal, toda residência tem que ter um DR. Para circuitos terminais não enquadrados nas condições acima, é permitida a proteção apenas de disjuntores termomagnéticos. Então, nessas condições, nós vamos precisar de disjuntor DR. Na proteção do dispositivo com obrigatoriedade de dispositivo DR, é possível a execução de duas formas. Alocando o dispositivo DR em cada circuito necessário, só no circuito terminal que vai acontecer uma dessas necessidades. Nesse caso, apenas o circuito onde houver fuga de corrente será energizado. Desenergizado, né? Que vai ter a abertura. Então pode ser o quê? Eu tenho um circuito 9 que tem uma dessas condições. Então, se no circuito 9 eu tenho uma dessas condições, então, obrigatoriamente, ele precisa de um DR. Mas também podemos fazer o quê? Como na minha casa, usar um DR apenas do disjuntor geral. Porque ele vai ter uma função, ele vai acabar fazendo com que tenha uma função DR para todos os disjuntores. Aí qual o problema dessa configuração? Que ele tem o conveniente do dispositivo DR disparar com mais frequência, porque qualquer diferençazinha aqui de corrente ele dispara. Acontece isso na minha casa. Quando eu vou ligar o micro-ondas, às vezes, aí eu acredito que há uma fuga de corrente momentânea e isso faz com que o disjuntor DR dispare. Aí quando eu vou ver lá no circuito, o DR dispara. Então isso às vezes é uma problemática, né? Quando é, como esse caso aqui, só no circuito terminal, só se tiver uma fuga de corrente naquele circuito. Se os outros circuitos não tiverem enquadrados nessas condições, eles não precisam, né? Mas para facilitar, muitas vezes é melhor você usar um disjuntor geral, né? Esse aqui eu tenho um disjuntor termomagnético, cortando as fases. Aqui é um circuito bifásico. E o disjuntor, o interruptor, né? Ele é separado. E ele está medindo as correntes da fase e a corrente do neutro. Então a gente pode usar os DRs dessas duas formas. Da constituição do sistema. Né, que nós vamos ter aqui no quadro, né? Nós temos aqui o disjuntor geral com o DR, que ele vai entrar o que? As três fases e o neutro. Então ele tem a função aqui termomagnética e uma função DR. Aí o que é que nós vamos ter aqui nesse sistema? O medidor e quadro de distribuição. Apesar da instalação ser bifásica, com neutro a linha tracejada permite a inclusão da terceira fase, né? E nesse caso aqui em Natal não é comum isso, mas lá no Sudeste, como a gente tem a pressão de 110 220, você pode alimentar a casa com ciclo bifásico 220, para você ter tomadas 110 e 220. Aqui em Natal não vale tanto a pena, porque você não tem tomadas monofásicas de 380.
Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Se você tiver uma pousada lá no sul, então pode ser que seja interessante ele ser alimentado bifásico. Por quê? Porque com a alimentação bifásica ele vai poder ter tomadas monofásicas, fase neutra, que tem uma tensão de 110, e ele também pode ter tomadas bifásicas, que vai ter uma tensão de 220. Eu lembro que quando eu viajei para Gramado, meu lua de mel, na tomada, lá no banheiro, você vê tomada 220, tomada 110. Porque eu tenho um circuito, pelo menos bifásico. Não é bifásico ou trifásico. Aí lá a gente tem essa possibilidade, né? De ter uma tomada, e se uma pessoa aqui do Nordeste for para lá, ela usa a tomada 220. Aqui em Natal não tem muita lógica isso. Você não tem uma tomada de 380 monofásica. Tem muita lógica isso. O disjuntor, aí nesse caso aqui, como é bifásico, ele deixa o terceiro fio tracejado, mostrando que há a possibilidade do terceiro fio vir. O disjuntor DR instalado no disjuntor geral. Proteção dos circuitos terminais a partir dos disjuntores, ó, terminais. Aqui eu tenho as fases, aqui eu tenho proteção e aqui eu tenho o neutro. A barra do neutro. Constituição do sistema. Eu tenho duas fases neutro. Tá entrando aqui, ó. Circuito de iluminação interna. Nesse caso aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho a presença de duas lâmpadas que possuem interruptores simples. Esse interruptor, ele liga e desliga. Esse daqui é aquele interruptor que ele consegue regular a luminosidade, né? Ele vai modificando a tensão que é aplicada na lâmpada e você consegue aumentar ou diminuir essa luminosidade. Então, o que, é que a gente vai precisar aqui? Ó? Circuito de iluminação interna, o disjuntor DR de proteção e a proteção do circuito terminal a partir do disjuntor termomagnético. Eu não tenho um DR aqui no geral, então aqui esse circuito terminal eu posso ter só a parte de termomagnética. Eu não preciso ter outro DR aqui. Aí aqui quando eu vou usar um disjuntor DR, né, no circuito terminal. Aí eu, em vez de usar esse só terminal magnético, eu uso um disjuntor aqui DR, termomagnético com DR, e eu faço a alimentação do circuito. Nesse caso eu tenho um interruptor, que ele está alimentando o quê? Uma lâmpada que está na área externa. Então eu posso colocar o DR aqui no geral, ou eu posso colocar no circuito terminal. Então esse DR aqui ele está no circuito terminal. Agora eu poderia ter só esse daqui, né? Só o DR geral, né? Mas se for preferir, você usa só no circuito terminal que você precisa. Aí a diferença é que quando a gente usa aqui no geral, qualquer fuga de corrente em qualquer circuito terminal vai fazer com que o disjuntor dispare. Então essa é a problemática. Nesse caso aqui, só vai ver a abertura do circuito, desse circuito terminal, se tiver uma fuga de corrente nesse circuito terminal. Nos outros não vai sentir. Aqui é esse disjuntor alimentando o circuito terminal de tomadas. Esse daqui era de lâmpada e esse daqui é de tomadas. Tem uma fase e um neutro aqui, ó, saída. Vou trazer para fase neutro e terra, ó. Vou trazer para as tuas tomadas. E esse disjuntor está protegendo esse circuito terminal. Quando eu tenho chuveiros, uma tomada do específico, né, uma área molhada, eu tenho um chuveiro. Nesse caso, não é um chuveiro, né? É uma máquina de lavar. Essa máquina de lavar, ela vai fazer o quê? Ela vai precisar de um DR, ou aqui no circuito terminal, ou lá no geral, mas nesse caso está no circuito terminal. Vai ter a proteção termomagnética contra a sobrecorrente e curto-circuito, e também a função DR. Nesse caso aqui, ó, se eu quiser ter uma ação DR no circuito terminal, eu posso usar o disjuntor monopolar, convencional, só na fase,
e a saída dele ligar o interruptor DR. Aí esses dois aqui, ó, vai ter a mesma função desse aqui, ó. Sobrecorrente, curto-circuito e DR. E interrupção, né? Sobrecorrente, curto-circuito, interrupção, DR e interrupção. Então, se eu já estou lá com um disjuntor no meu circuito terminal, eu não preciso comprar um disjuntor DR. Eu já posso comprar um interruptor, que vai ser mais barato. Aí, como é que a gente vai dimensionar os dispositivos de proteção? Uma vez que a corrente diferencial do dispositivo DR deve ser a mesma, 30 mA, o dimensionamento de proteção do circuito de instalação elétrica deve ser realizado para disjuntores termomagnéticos, né? A gente não vai considerar que tem um DR. Tal dimensionamento deve ser realizado com base na seguinte equação. A tua corrente de projeto tem que ser menor do que a corrente nominal do disjuntor, que tem que ser menor do que a corrente suportada pelo condutor. Então, eu usei lá a corrente suportável da fiação é 10 amperes. Então, o disjuntor ele tem que ser menor do que 10 amperes, certo? E essa corrente lá do disjuntor tem que ser maior do que a corrente de projeto do circuito, independente se ele é um circuito terminal ou de distribuição. Aí, nesse caso, ele não pode ser usado a corrente corrigida pela temperatura e pelo fator de agrupamento, que eu tenho mostrado a vocês nas aulas anteriores. Então, a corrente suportável tem que ser maior do que a nominal do disjuntor e a corrente nominal do disjuntor tem que ser maior do que a de projeto. Então, se aquele fio ele suporta 10 amperes, o disjuntor tem que ser menos do que isso, porque ele tem que abrir antes de chegar na corrente suportável, na máxima corrente suportável. E o disjuntor ele tem que ter uma corrente acima da nominal, porque senão, se eu botar igual, quando eu ligar os equipamentos, o disjuntor vai disparar. Lembre que qualquer corrente acima da nominal, o disjuntor ele vai levar tempo, mas ele vai disparar. Aí quando essa corrente é acima de 10 vezes a nominal, aí ele dispara mais rapidamente. A gente tem o quê? Ó? Tem a tabela aqui que vai apresentar os disjuntores termomagnéticos existentes no mercado e seu DR correspondente. Corrente nominal do disjuntor termomagnético e a corrente nominal do disjuntor DR correspondente. Então, eu tenho só disjuntor e disjuntor DR. Se for só disjuntor termomagnético, eu tenho essas correntes. Mas se eu tiver um DR, eu tenho essas correntes aqui, ó. O disjuntor mais DR, né? Então eu não vou conseguir um disjuntor DR de 10 amperes. Eu vou conseguir um disjuntor DR de 25 amperes. Então, vamos pensar um pouquinho. Um circuito monofásico, com uma corrente de projeto de 18 amperes, a corrente nominal, pode ser suprido com um fio de 2,5. Pois, para a maneira de instalar B5, esse fio suporta até 24 amperes. A gente já viu isso na aula passada. Nesse caso, adota-se como elemento de proteção um disjuntor termomagnético de 20 amperes. Por quê? Porque é uma corrente maior do que a de projeto. Mas será que esse carinha ele vai conseguir? Será que ele vai... Vamos ver qual a corrente máxima dele, né? O fio de 2,5 ele suporta até 24. A corrente nominal é 18 e ele suporta até 24 amperes. Então o disjuntor vai ter que estar entre esses dois limites. Olhando o disjuntor termomagnético, ó, eu tenho um disjuntor de 20. Então eu posso usar um disjuntor de 20 amperes. Então eu tenho 18 menor do que 20, que é menor do que 24. Se a corrente passar na nominal, ele vai disparar. E também ele vai passar, a corrente nominal vai ser maior do que a corrente suportável do fio. Então, antes de chegar na corrente suportável, ele já vai ter disparado, protegendo o circuito, né? Então, uma coisa é o que eu projetei lá e uma coisa é o máximo que aquele fio suporta. Então, lembro lá no circuito de iluminação, a gente fez um projeto, eu posso usar 1 mili, 1 milímetro quadrado. Mas a norma pede que eu use no mínimo 1,5. Então eu vou ter lá uma corrente de 5 amperes, aí o fio de 1,5 pode levar uma corrente menor, suportar uma corrente menor.
corrente maior, sei lá, 12 amperes. Então, meu disjuntor ele vai ter que estar entre esses dois valores. Para um outro circuito monofásico, com corrente de 21 amperes. Adotou-se inicialmente também um condutor de 2,5, método B5, que vai dar uma corrente também de 24 amperes. Veja que a gente usou o mesmo fio para dois circuitos com corrente de projeto diferentes. Que é o mínimo, né? Quando é de tomada, ele é 2,5 e para iluminação o mínimo é 1,5. Observe que não há um disjuntor com valor compreendido entre 21 e 24. Corrente de projeto é 21 e eu tenho 24. Para solucionar esse problema, deve-se adotar o condutor imediatamente superior. Devemos trocar a nossa fiação, né? Porque eu não vou seguir esse daqui, ó. Se eu não trocar, eu não vou ter um disjuntor que eu vou colocar que vai ter uma corrente nominal menor do que a suportável. Porque eu não tenho um disjuntor entre 21 e 24. Se eu colocar um disjuntor de 20, vai ser menor do que a corrente de projeto. Aí ele vai disparar com a corrente menor. Se eu colocar 25, vai ser uma corrente maior do que a suportável. Então, o que é que a gente faz? A gente troca a fiação. Então, o disjuntor, ele pode fazer com que você tenha que trocar a fiação. Aí você troca para um de 4 milímetros. Dessa forma, o de 4 milímetros, ele vai suportar, com essa mesma maneira de instalar, de 32 amperes. Aí agora a gente usa um disjuntor entre 21 e 32. Ó. Entre 21 e 32 a gente tem o disjuntor de 25 amperes. Então, nesse caso aqui, eu não tive que trocar a fiação, por quê? Porque eu tinha um disjuntor entre a nominal e a suportável. Nesse aqui não, eu não tenho um disjuntor entre a nominal, que é 21, e a suportável, com um fio de 2,5, que é 24. Aí, nesse caso, eu tenho que trocar a fiação. Se por um acaso você usar um disjuntor, né, com um de 25, e houver um superaquecimento lá na fiação, e vier tornar um incêndio, isso vai ter problema para vocês, se você deixou de 2,5, né? Se você colocou de 4, não. Aí você está resguardado. Então, a gente, nesse caso, tem que trocar a fiação, porque a gente não consegue, ó, com o fio de 2,5, a gente não consegue ter uma corrente nominal de disjuntor menor do que a suportável. Que a de projeto era 21, a suportável 24. Então, o projeto de disjuntor pode fazer com que o condutor ele seja alterado. Então, vamos fazer um exercício. Dimensiona o dispositivo de proteção para o circuito de distribuição principal e para os circuitos terminais da planta modelo. Utilize disjuntores termomagnéticos para os terminais e um disjuntor TR para o principal. Que eu tinha dito a vocês que isso acontece lá na minha casa. Eu tenho o termomagnético para os circuitos terminais e para a parte de distribuição, circuito de distribuição, eu tenho um DR, um disjuntor DR, um DDR. Então nós temos aqui, ó, aquela planta que já foi vista para vocês na aula passada. Nós temos todos os circuitos terminais que já foram dimensionados, os fios já foram dimensionados, os eletrodutos já foram dimensionados. Isso faz o quê, né? Eu tenho aqui as correntes de projeto para cada circuito. Nesse caso aqui a corrente é bem baixinha, circuito de iluminação, mas eu tive que usar 1,5, porque a norma diz que o mínimo tem que ser 1,5. Aí cada fio desse ele suporta uma corrente diferente, ó. Esse fio aqui, ó, suporta 63 amperes. Esse daqui já suporta 17, 29 e 38. Então, com essas correntes, ó, essas correntes, nós temos que ter aqui é a bitola, né, do seu condutor, e temos que respeitar essa equação. Qual o disjuntor entre 46 e 63? Aí vamos ver. Tem que ser um DR, 63, que é o do principal. Entre 2,36 e 17, o de 10. Assim por diante, ó. Então, todos esses circuitos terminais vai ter um disjuntor de 10, o disjuntor termomagnético, e o terminal 7
ele vai ter uma corrente entre 25 e 38, aí eu vou poder usar um disjuntor termomagnético de 30 amperes. Então, dessa forma, pessoal, vocês têm o dimensionamento dos teus disjuntores. O teu principal e os teus dos circuitos terminais. Então, dessa forma, nós fizemos o projeto do nosso circuito de proteção da nossa casa. Tanto contra, então o meu circuito está protegido contra choques elétricos, sobrecargas, curtos-circuitos, e além disso, todos os disjuntores têm a função de interrupção. Então, geralmente, as residências elas trabalham dessa forma. E os DRs, né, como a gente tem uma residência, eles atuam com corrente acima de 30 mA. Então, pessoal, assim a gente termina a parte de instalações elétricas, assim vocês conseguem fazer, com todas as aulas que eu apresentei, né, vocês conseguem fazer um projeto de instalação. Então, uma boa tarde a todos, até a próxima.